O café é uma das bebidas mais queridas e consumidas no mundo. Estima-se que 2,25 bilhões de xícaras de café sejam consumidas diariamente no planeta, o que representa um consumo anual de 750 milhões de sacas de café. Embora o Brasil seja o maior produtor mundial de café, países nórdicos como Finlândia, Suécia e Noruega lideram no consumo per capita, devido ao clima extremamente frio. A origem do café remonta ao século IV, na região montanhosa da Etiópia. Uma famosa lenda conta que um pastor de cabras observou seus animais ficarem com mais energia depois de comerem frutos de uma planta de café. Isso o levou a experimentar as frutas, descobrindo o efeito estimulante. As primeiras ideias de café instantâneo surgiram no século XVIII, quando pesquisadores tentavam criar formas mais práticas de preparar a bebida. No entanto, os métodos iniciais não eram eficazes em preservar o sabor ou o aroma do café. Em 1890, o neozelandês David Strang desenvolveu e patenteou um método conhecido como Dry Hot Air Process, um processo inicial de fabricação de café solúvel. Esse café foi comercializado com o nome Strang's Coffee e é reconhecido como um precursor do café instantâneo moderno. Em 1901, o químico japonês Satoru Kato, residente em Chicago, desenvolveu o primeiro processo estável de café instantâneo. Ele apresentou sua invenção em exposições internacionais, mas ela ainda precisava de um reconhecimento mais amplo. O Brasil foi decisivo na invenção do café solúvel como conhecemos hoje. Em 1930, a Nestlé foi desafiada pelo governo brasileiro a encontrar uma solução para o excesso de produção de café no Brasil. Após anos de pesquisa, em 1938, a empresa lançou o Nescafé, que revolucionou o mercado ao produzir um café solúvel de alta qualidade que preservava o aroma e o sabor. Foi um sucesso global. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé foi incluído nos alimentos de emergência de todos os soldados americanos. O café solúvel tornou-se extremamente popular, pois era fácil de transportar e preparar em qualquer lugar. Isso contribuiu para a consolidação de seu mercado em diversos países após o conflito. No vídeo de hoje veremos o incrível processo de cultivo e colheita do café, do plantio até o processamento e os segredos da fabricação do café solúvel. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Tudo começa com a escolha das sementes de café. Existem duas principais variedades comerciais. A arábica, cultivada em altitudes mais altas, produz um café de maior qualidade, e a robusta, que é mais resistente, com um teor de cafeína mais elevado e cultivada em altitudes mais baixas. As sementes são retiradas de frutos maduros, lavadas e secas. Em seguida, são plantadas em canteiros de germinação com terra fértil e irrigação. Após germinarem, as plântulas são transferidas para sacos plásticos individuais com substrato rico e mantidas em viveiros onde recebem irrigação e cuidados regulares. As mudas de café são transplantadas para o campo após 6 a 12 meses, quando atingem cerca de 20 a 30 centímetros de altura e possuem raízes bem desenvolvidas. A cova é preparada com fertilizantes orgânicos ou químicos. O espaçamento de plantio varia entre 2 a 3 metros entre fileiras e 0,8 a 1,5 metros entre plantas. O espaçamento adequado é fundamental para permitir a entrada de luz e facilitar a colheita. As mudas são plantadas em dias nublados ou no final da tarde para evitar estresse hídrico. O cafeeiro prospera em regiões tropicais, conhecidas como o Cinturão do Café, que está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que possui as temperaturas ideais entre 18 e 24 graus Celsius. Nos primeiros meses, é crucial manter a umidade do solo constante quando o sistema de raízes está se desenvolvendo. A irrigação por gotejamento é o método mais eficiente, pois fornece água diretamente na base das plantas de forma contínua e controlada, economizando recursos hídricos e evitando o desperdício.
Após o plantio, o cafeeiro geralmente começa a produzir frutos em 2 a 4 anos, com colheitas expressivas por cerca de 20 a 25 anos, dependendo dos cuidados e da variedade cultivada. A primeira floração do cafeeiro ocorre geralmente 1 a 2 anos após o plantio no campo. A variedade arábica geralmente floresce entre o primeiro e o segundo ano. Já a robusta pode florescer mais rapidamente, frequentemente já no primeiro ano. A floração está diretamente relacionada às chuvas. Após um período seco, as primeiras chuvas estimulam o florescimento. Os pés de café precisam de condições estáveis e chuvas regulares para iniciar o ciclo de floração. Essas flores brancas que darão origem aos frutos. Após a polinização, as flores levam cerca de 6 a 9 meses para se desenvolverem completamente em frutos maduros, prontos para a colheita. A colheita depende do ciclo dos frutos. Nas regiões tropicais, pode ocorrer uma vez ao ano, que é a safra principal, ou ser dividida em 2 safras, a principal e a temporã. Os frutos estão prontos para a colheita quando adquirem uma coloração vermelha intensa ou amarelo em variedades específicas. Na colheita manual, apenas os frutos maduros são colhidos, garantindo qualidade máxima, mas exigindo uma maior mão de obra. A colheita manual é usada em plantações menores ou para a produção de cafés especiais. Já na colheita mecanizada, máquinas especializadas são equipadas com centenas de hastes que vibram os galhos para desprender os frutos. Todos os frutos de um galho são retirados de uma só vez, misturando os maduros com os verdes e secos. Esse método é mais rápido e usado em plantações maiores. Depois de colhidos, os frutos passam por processos para remover as camadas externas e extrair o grão. No método mais comum, os frutos maduros são despolpados, fermentados para remover a mucilagem e lavados antes da secagem. Um cafeeiro maduro pode produzir entre 1 a 2 kg de grãos verdes por ano, mas fatores como clima, manejo e variedade influenciam esse número. Em 1 hectare de café bem manejado, é possível colher entre 15 e 30 sacas de 60 kg de grãos verdes anualmente. Depois de despolpados, os grãos são espalhados em superfícies de cimento, barro ou lonas e revolvidos regularmente para secagem. Os grãos recém-despolpados têm um alto teor de umidade. A secagem reduz a umidade para cerca de 10%, que é o nível ideal para evitar a proliferação de fungos e micro-organismos durante o armazenamento. Um processo de secagem controlado evita fermentações indesejadas que podem resultar em sabores desagradáveis, como mofo ou acidez excessiva. Além disso, garante que o grão retenha suas características sensoriais, como aroma e sabor, para a etapa de torra. Após a secagem, os grãos são levados para o processo de beneficiamento, onde sua casca, chamada de parchment, é retirada. Então, os grãos são classificados em peneiras, que os dividem em categorias baseadas no tamanho do diâmetro e densidade. Os grãos de cada categoria são colocados em sacos que devem pesar exatamente 60 quilos. Esses sacos são costurados e empilhados antes do seu envio para as indústrias de café. Mas, como esses grãos de café se transformam numa xícara de café solúvel de qualidade? A cada ano, mais de 35 milhões de toneladas de grãos recém-colhidos chegam a plantas industriais como esta, uma das maiores do mundo, onde quase 1.000 pessoas trabalham para produzir 175 mil potes de café por dia. Ao chegar na fábrica, os lotes são inspecionados e testados.
Depois de aprovados, os grãos seguem para a linha de produção. Primeiro, o café passa por um tipo de malha que retém impurezas e resíduos que possam estar misturados aos grãos. Através de sistemas e tubulações, os grãos chegam ao setor de limpeza, onde passam por uma máquina com diferentes peneiras que fazem a seleção final. Os grãos selecionados seguem automaticamente para a etapa de torra. O café precisa ser torrado para desenvolver o aroma, a cor e o sabor. Os grãos verdes possuem um perfil sensorial neutro, e a torra é o processo que ativa compostos responsáveis pelos sabores característicos do café. Os grãos de café são torrados a 200 graus centígrados por 12 minutos. Ao aquecer os grãos, os amidos se convertem em açúcares e liberam o aroma e o sabor do café. A torra também começa a queimar a cafeína. Quanto mais tempo de torra, mais cafeína é liberada. Os grãos são movidos constantemente para que torrem de maneira uniforme e sem queimar. Após atingir o ponto de torra desejado, os grãos precisam ser rapidamente resfriados para interromper o cozimento e preservar o perfil sensorial. Isso é feito geralmente com ar frio. Os grãos frios são então triturados num moinho industrial até formar um pó grosso de café. O café moído é misturado com água quente em grandes extratores, onde ocorre o processo de extração dos compostos solúveis. É semelhante a fazer um café coado, só que em larga escala, usando temperaturas e pressões controladas. Isso resulta em um café líquido concentrado. O líquido extraído é concentrado para reduzir a quantidade de água. Isso é feito por evaporação a vácuo, onde a água é removida a temperaturas baixas para preservar os compostos aromáticos e sabores. Esse método é conhecido como liofilização. O café concentrado segue por uma esteira transportadora onde recebe jatos de ar frio. O composto é congelado em menos de 2 minutos a temperaturas de aproximadamente menos 50 graus centígrados e em seguida colocado em um ambiente de vácuo. Os trabalhadores têm que usar roupas térmicas para se protegerem das temperaturas extremamente negativas. A lâmina congelada de café concentrado tem uma espessura de apenas 8 milímetros. Em seguida, passa por um triturador que esfarela a lâmina em grânulos com um tamanho de 2 a 3 milímetros, que são depositadas em bandejas com pouca profundidade. Essas bandejas são empilhadas em grandes câmaras de vácuo. A água nos cristais congelados sublima diretamente para o estado gasoso, deixando os grânulos secos de café. Este método preserva melhor os sabores, mas é mais caro e usado em cafés premium. Agora, sem água, o café solúvel está pronto e seus grânulos são enviados para as máquinas de envase. Centenas de frascos de vidro são transportados de forma rápida e são preenchidos com café em menos de um segundo. Até 280 potes são preenchidos por minuto. 175 mil potes ficam prontos a cada 11 horas. As embalagens são fechadas hermeticamente para manter as condições de qualidade por até 24 meses. Os rótulos são colados e estão prontos para serem embalados e enviados ao mercado consumidor. E assim são produzidas bilhões de embalagens de café instantâneo ao redor do mundo todos os anos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.